Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado! Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso Na cabeça do papai! É, nós ouve mesmo. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, sexta-feira, dia 13 de maio. Pô, sexta 13, hein? Sexta 13, Bruno Comotti está aqui com a gente. O Bruno tem 30 anos e é cartunista e é de São Manuela. Ó! Sério, cara? Terra de Sério, Ervilho. São Manuel do Paraíso. Quando chove... Você não sabe? Ele não é de lá, então. Como não, pô? Eu não sei. Não sabe? Ele não é de lá. Mas você nasceu Não em é São da minha Manuel? época. Não, eu nasci em Botucatu, mas eu moro Botucatu. desde que eu nasci em São Manuel. Botucatu, saia muita porrada de São Manuel e Botucatu. É, tem um... A gente saia na porrada. Tem uma dos caras. treta. Mas saia na porrada pra se matar. Porra. É. Briga São feia. Manuel é legal. Você sabe o que é São Manuel? São Manuel é uma cidade, pra quem não conhece, no interior de São Paulo. Perto de Penápolis? Não, não. Não, nada a ver. Penápolis. Ah, Penápolis é lixo. Que ela tem duas Perto de ladeiras. São Manuel, pô. Ela tem duas ladeiras. Bob. Certo. Duas ladeiras que descem. Ladeira só sobe ou desce. Sim, é. A bobagem. Duas ladeiras. São duas ladeiras. E essas ladeiras são de paralelepípedo. Certo. Então São Manuel do Paraíso, quando chove, fica liso porque o paralelepípedo. Ah, você escorrega que nem um quiabo, Aí irmão. você desce no escorregador. É, são só morros. É, Nossa é isso aí. Senhora. Pô, manda um abraço lá. São Manuel é um lugar bacana. Muita gente legal. Certo, Senna? Certíssimo. Muito bem. Vamos trabalhar, ô, meu querido Gabira? Então vamos lá, Gabira. Ô, Biba Senna. News. Ô, Senna, vamos lá, Senna. Homenagem a quem? Esporte Recife. Esporte de Recife, fazendo aniversário hoje. Hoje, 13 de maio de 1905. Dia divino do... Hino do Esporte Recife. Esporte de Aquino. Casar! Casar! Nossa. Hino. Tá, é o hino, eu tô indo fazendo. Vai lá, Senna. 13 de maio de 1905, divino de Aquino. Hino É o hino. Não, mas É o cantando. hino. Tô cantando. Seguidores, vencedores que cantam nas esporte. Uma razão para viver. Boa, Senna. Homenagem agora. Pessoal de Recife. Homenagem ao Temer. Temer Roco. Temer Roco. Nossa. Meus amigos. Roco. Brasil. Pastilha. Brasil. O que tem? Serra o jornal, Senna. Imagem, César Nil. Dilma triste. Sexta-feira 13. Agora. Dilma brava. Agora, brasileiro. Eu vou... Lula triste. Eu não vou pagar Muito mais triste. cachorro. Lula muito triste. Eu não vou pagar mais cachorro. Temer feliz. Nossa. Temer feliz. Muito obrigado, Brasil. Temer Roco. Perdeu a voz. Encerra o jornal, Senna. César News com Brasil limpo. palavras de otimismo. Cena partidária. Ó, o PT vai te pegar. O PT vai te pegar. Que isso, Senna? Que isso, Senna? Limpo no sentido de... Oferecimento House. De boa Existe atitude. sempre um House para um motivo. Boa, House, vamos lá. Da House pro Temer ontem, né? É, pra ele ficar com a voz boa. Tristeza é retribuir um tchau e perceber que era pra pessoa de trás. Hashtag isso pede um House. Couve engravida. Conte, João Dias. Na República. O cara deu uma É rateada. uma bela rateada. Muito bem, hoje teremos a presença do Tico Santa Cruz. Ele que é vocalista do Detonautas e tem um posicionamento político definido aí, né? A favor da presidente Dilma. Ele Pau acha vai que tem comer golpe. Então nós Não, vamos... o pau não vai comer, não. Pau vai comer. O Vamos Marvio bater um Moro papo. vai, pô. mas tem que tirar o Marvio. Não vem vocês querendo plantar. O Marvio Moro já vai causar, né? Já meu? chega a Amanda ontem aqui que deu um escândalo. Deu escândalo? Amanda, não deu escândalo. Não, Por quê? não deu. Completamente E destemperada. a Marina Mândega tá metendo pau em você no Face, meu. Você tá Eu não, metendo eu pau em vou- mim no Face? Aí, ó. Não, sem plantar discórdia. Claro que não. Sem discórdia. Eu vi. Discórdia no Tá, Pânico. Sem Você viu, discórdia. Bola? Por favor, O Pânico Senna. não está unido. Lewandowski. Fala, Lewandowski. O pessoal tem Lewandowski. Imitando o Lewandowski. É. Meus amigos do Pânico, eu quero que tenha um Pânico com classe e com postura. Aí, é isso aí.
Muito bem, então hoje Tico Santa Cruz, o papo é com ele aqui no Pânico. Mande a sua pergunta, @programa Pânico. Estamos começando aqui na Jovem Pan. Fala, Mairita. Dê o seu boa tarde para os ouvintes da Jovem Pan. Vai. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Tudo bem, Mairita? Como é que vai a vida? A vida vai boa, Emílio, e a sua? A minha vida vai uma Merlin. Por quê? Mas eu não desisto. Eu não desisto. Porque você é brasileiro e não desiste nunca? Porque eu não gosto de desistir. Desistir eu acho que é uma coisa muito fraca pra gente desistir. Você tá certo. Não é? É, Acho que concordo. a gente tem que sempre insistir até se chamar de chato. Quando a pessoa fala, você tá muito chato, aí eu desisto. Certo, Entendi, Mayra? certo. Você tá muito linda. Muito obrigada, você também. Como vai, Rony? Rony vai muito bem. Muito bem. Um príncipe. Muito bem. Vamos trabalhar então? Ó, férias de julho se aproxima e Opa, você já opa. sabe o que vai fazer. Ficar em casa é um tédio, É. ainda mais quando tá todo mundo viajando. Então a dica é programar agora a sua viagem de férias e garantir disponibilidade, Senna. É importante. Aí sim. E as melhores ofertas. Você vai viajar com a CVC pelo Brasil e pelo mundo com preços que cabem no bolso. Em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. Passagem aérea, tem diária de hotel, tem resort, pacotes completos, tudo para tornar sua viagem inesquecível. Então você já sabe, pensou em férias de julho, viaje com a CVC. CVC, sempre com você. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar ou não? Bora, milhaça, bora. Senhoras e senhores, Aí aqui sim, está hein? ele, Aí sim. vocalista do Detonautas, tem um posicionamento político definido. Hoje nós vamos falar aqui com você, querido ouvinte, sobre o momento político do Brasil. Está aqui, Tico Santa Cruz. Viado. Deixa eu falar um negócio aqui agora. Já começou assim, né? Né? Tudo bom, Tico? Tudo bem, cara? Deixa eu falar um negócio aqui agora. Eu me lembro vagamente, eu até estava conversando ontem com Aldrin Mazola sobre isso. Sim. Eu me lembro vagamente que você foi o primeiro cara que chamou para as manifestações antes mesmo de ter essas manifestações. E eu me lembro que ia pouca gente, que os caras no Twitter ficavam te enchendo o saco. Era você, não era? Sim. Era mico. Quando foi... Pera aí, deixa eu perguntar pro cara. Quando foi isso, Tico? Isso começou em 2006, na verdade. 2006, 2007. Em 2007, o Renan Calheiros mandou me prender na frente do Congresso Nacional. Quando eu estava fazendo uma manifestação lá, na época que ele foi afastado, inclusive, ele renunciou. E de lá para cá, enfim, eu venho fazendo várias movimentações, muitas movimentações. E eu me lembro também de que vários lugares onde a gente ia, onde o Detonautas estava e tal, e que eu abordava essa questão da política, era meio que encarado como um assunto desagradável, que não era muito bacana de se discutir em lugares públicos, enfim. Existia já essa questão de não se tratar a política, né, abertamente como está sendo tratado hoje em dia. Exato. Você sempre se interessou por política? Cara, eu nunca participei de DCE, de movimento estudantil, nem de nenhum tipo de movimento social. Mas eu sempre tive um interesse por política desde a época da escola, porque eu tinha um professor de história que gostava muito de história e geografia, que são os professores que normalmente inserem essas questões, enfim, dentro de sala de aula e fora da sala de aula também, porque às vezes são assuntos que não estão no currículo da escola. E em 97 eu fiz Ciências Sociais na UFRJ, fiquei por um ano e meio na faculdade. Era uma época que estava tendo muita privatização aqui no Brasil, Sim. Principalmente na tentativa de privatizar o ensino federal. Então a gente era uma universidade muito combativa, então acabei que eu, num dado momento, resolvi ir para uma universidade privada, porque eu estava querendo participar das aulas e estava tendo praticamente manifestação todos os dias. Eu não tinha talvez ainda a consciência que eu tenho hoje, óbvio, né, as pessoas vão amadurecendo, mas eu sempre tive envolvido com questões políticas e eu me lembro de fazer uma manifestação aqui na Paulista contra... Exatamente essa que eu tô falando. Exatamente, contra o aumento do salário dos deputados e dos senadores na época, porque eles sempre aumentavam salários no início do ano, mais ou menos assim, e... Óbvio, deu 10, tem isso no YouTube, né? Deu 20, 30 pessoas e... Você gravou, inclusive? Tem Você gravado, tava lá? Tem gravado. Isso foi a mais recente, né? E aí eu lembro que as pessoas ficavam dizendo, não vai ninguém e tal, não sei o quê. Você acha que hoje, passado esse tempo, você acha que as pessoas estão mais engajadas nisso? Elas estão... Eu acho que desde 2013, na verdade, quando o movimento começou por conta daquela questão do MPL, né? Do movimento Passe Livre, que começou em Porto Alegre e depois aqui em São Paulo sofreu uma forte repressão
do governo Alckmin, com a polícia batendo firme no E os pessoal do caras e movimento. os black blocs quebrando tudo ao Foi mesmo depois tempo. disso, foi depois disso. O MPL, nesse momento, ainda não tinha o Black Bloc. O Black Bloc surge num novo momento depois que a polícia começou com a repressão. E aí, essa própria repressão assustou a sociedade e acabou gerando um movimento que deixou de ser aquele negócio, não é Sim. pelos 20 centavos, né? Sim. E se tornou um movimento de uma crise, na verdade, de representatividade geral, que colocou na rua pessoas que, inclusive, não estavam no mesmo lado. Exatamente. Tinha gente de direita, tinha gente de esquerda, tinha gente do LGBT, tinha sem terra, tinha pró-ditadura militar, tinha todos os tipos de movimento nas ruas. Inclusive, nesse momento, ninguém sabia direito. O cara falava, quem é o líder desse movimento? Não tinha, né? Não e ninguém tinha. sabia, não tinha uma proposta naquele tinha. momento. Né? Eu acho que uma das questões que foi uma falha, inclusive, desse ato de 2013, não só de quem estava participando, mas também por parte dos governos. E aí, quando eu falo dos governos, eu falo de todos, porque todos são governos que estavam sendo condenados e criticados pela falta de representatividade popular, porque se assemelha muito à questão da Primavera Árabe, que foi um movimento que aconteceu no Egito e que movimentou a sociedade toda, que tinha o intuito de derrubar o Mubarak, que era um ditador, mas que não tinha uma pauta para apresentar, para colocar no lugar. E quando o Mubarak foi destituído, e aí ficou o vazio, né, entrou o exército novamente e eles não tinham uma pauta política, uma pauta institucional para poder colocar, né, para a sociedade. Novamente foram para as ruas, novamente derrubaram o governo e aí eles entraram com a Irmandade Islâmica, que foi quem se organizou primeiro para poder tomar o poder. Então essa falta de representatividade gera esse ato aí nos movimentos. Isso, mas é isso que eu queria colocar. Você acha que isso foi um fenômeno? Porque hoje em dia tudo que acontece é muito mais histérico. Por exemplo, gripe H1N1. Né? A gripe H1N1, de repente todo mundo, o amigo manda pro amigo, meu filho teve, fulano de tal teve, aí vai todo mundo, eu preciso vacinar, eu preciso tomar vacina, senão eu vou morrer, eu vou pegar... Como se fosse uma lepra, né, meu? Não, é muito mais... Voltamos aos anos 90, fim dos anos 80, 90. Vírus, dengue, impeachment. Chikungunya. Sim, mas você acha que isso foi um fenômeno? Foi um fenômeno de rede social? Não, eu acho que isso é uma movimentação que já acontece já há algum tempo por parte de alguns setores da mídia, que obviamente se aproveitam para poder gerar demanda, né, determinadas demandas que são demandas de determinados setores da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente lembra que quando teve a Copa do Mundo, estava tendo um surto de gripe aviária. E antes da Copa do Mundo. E aí foi todos os jornais falando da gripe aviária. E a gente lembra que se dentro de um estádio de futebol alguém que tivesse gripe aviária espirrasse, né, o mundo inteiro ia sofrer um surto de uma epidemia de gripe aviária. Então, quando isso começou a se aproximar da Copa, desapareceu das manchetes de jornal. A gripe aviária terminou? Não terminou. A epidemia supostamente que estaria surgindo desapareceu de repente, ela parou, alguém deu uma solução para isso? Não, as coisas continuam acontecendo, a H1N1 sempre houve. Então, mas você não acha que isso não acabou o mundo, então, né? mas Não acabou o mundo e também não teve. E a Copa do Mundo rolou, porque podia ter um problema sério que era tipo, vamos Cancelar tomar o cuidado. bagulho, Tem uma porque, pergunta né? de ouvinte pra você. Então, pois não. Desde que ontem o Pânico começou a anunciar que você vinha, os ouvintes começaram a mandar uns twitters pedindo pra que você esclarecesse algo se você foi enganado ou não. Diga. E eu tô falando num tweet teu em que há uma manchete do jornal O Globo em que abre aspas, Juiz Moro, é necessário apaziguar o país sem rancor ou ódio no coração. Juiz pediu intolerância com a corrupção sistêmica. E eles colocam uma foto atribuída ao teu Twitter em que a palavra intolerância aparece como tolerância com corrupção sistêmica. É falsificado? Na verdade não. Isso aí foi o Globo que colocou dessa forma. Eu reproduzi o que estava do Globo, porque eu também tenho print da página do Globo. E aí depois o Globo foi e colocou da maneira que eles colocaram de forma correta. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: essa imagem que está sendo reproduzida foi uma imagem amplamente divulgada pelo próprio jornal Globo. E aí lá dentro da matéria, aonde no final no finalzinho da matéria, o juiz Moro
teoricamente teria falado que é preciso ter tolerância em relação a algumas questões que estão acontecendo nesse momento, uma tolerância que teoricamente até pouco tempo atrás não era necessária e não acho que seja necessária, e aí foi colocado pelo Jornal Globo como sendo uma tolerância com a corrupção. Então quem errou foi o jornal. O jornal errou e eu tenho print do jornal, isso aí. Isso aí, tipo assim, se o jornal errou e eu reproduzi o errado, entende? Naquele momento eu posto, e eu fiz 8 postagens ontem, uma atrás da outra, sim, e eu tô ali atuando dentro das postagens, então eu olhei a postagem dentro do Jornal Globo, fiz o print do Jornal Globo, coloquei a fonte do Jornal Globo, as pessoas colocaram a fonte lá com o Jornal Globo, colocando dessa forma, dessa maneira, então o erro foi do Jornal Globo, não foi um erro meu. Entendi. O jornal publicou algo que não estava no seu Twitter. Ele colocou errado. Não. O jornal publicou dessa maneira que eu printei e coloquei na minha página. Depois, se o jornal consertou, eu não vi. Mas aí já tinha sido colocado na minha página. Entendi. Perguntas pro Tico Santa Cruz hoje aqui. Pode mandar @Programa Pânico. No Instagram é @Tico Santa, né? É STA Cruz. Tico STA Cruz. Twitter também. E o Facebook Tico Santa Cruz. Pois não. Tico, diga. A população, ela pedia a mudança, né? Em todos esses movimentos que a gente via aí na rua. Agora, ontem teve a posse do Temer e ele anunciou 7 ministros que estão envolvidos na Lava Jato. O que você achou desses ministros? Olha, eu acho que, na verdade, assim, o que o Temer está fazendo é atendendo a demanda das pessoas que colaboraram para que ele pudesse chegar ao poder. Eu acho que dentro desse jogo, as pessoas têm que começar a entender que dentro da política institucional não tem ninguém ali fazendo alguma coisa necessariamente pensando na população. Eles estão pensando nos interesses que são os interesses institucionais. Né? O que a gente tem que tentar dissociar, na verdade, é esse modelo romântico que a sociedade tem, de achar que aqueles representantes que lá estão necessariamente pautados pelos interesses que nós temos. E aí nós, quando eu digo nós somos vários setores da sociedade. Os interesses que o carioca tem é diferente dos interesses que eu tenho, é diferente dos interesses que um membro da Uni tem. Sim. Cada um grupo tem um interesse. E ele elege, teoricamente, deveria eleger um deputado, um senador que representasse esse teoricamente interesse. Não, ele elege. Não, ele teoricamente elege, porque muitas vezes as pessoas colocam dentro do poder. A Dilma foi caçada pelo povo, cara. Não, a Dilma foi caçada pelo Congresso. Pelo povo. Pelo povo. Não. O Congresso é o povo. Não, Carioca. Os eleitores pressionaram os deputados a mudar o voto. Sim, mas o Congresso funciona da seguinte maneira. Muitas vezes você coloca as pessoas que votam, colocam na presidência a presidente Dilma, por exemplo, e no parlamento, por voto por interesse particular, seja na área que ela convive, ou da maneira como é feita a campanha de determinado político, ela coloca um político pelo interesse dela particular, sem perceber o tipo de congresso que está montando. Sim, claro. Então, nesse sentido, há uma contradição muito grande, porque ideologicamente falando. Não só ideologicamente. A corrente que ele pertence. Às vezes ela vota contra a Dilma, mas põe um cara que se apoia e se alia a Dilma. Vamos supor que o Aécio tivesse ganho. Entendi. E as pessoas tivessem votado em parlamentares da oposição ao Aécio. Ele não vai governar. Ele não vai conseguir governar. Então, na verdade, o que aconteceu com a presidente Dilma, tirando, obviamente, os erros que foram cometidos pela presidente Dilma... Mas é complicado esse tipo de voto totalmente alinhado em a presidente... Aí você também pode criar um problema. Não, ele não é complicado. Na verdade, ele é complicado do ponto de vista de que você tem que ensinar a população de que o voto dela tem que ser um voto representativo. Ou seja, se ela tem, de fato, uma pauta que ela quer que seja colocada em prática dentro Mas geralmente é assim, tipo. Não é assim. Não, mas isso aí é falta de educação. Mas geralmente a pessoa vota, por exemplo, em deputados em que tem a ver, tipo... tem gays que se sente... Acho que tem que ter os seus direitos, votam no João Willis. Tem gente sim, mas aí você tá falando de... Bandido bom é bandido morto, vota no Bolsonaro. Sim, mas aí você tá falando de extremos. Não, nem de extremos. Você tá falando de coletivos que têm por si só já a própria orientação como engajamento político. Quer dizer, o cara que pertence a um grupo LGBT, por si só ele já está pertencendo a um grupo que tem um engajamento político e sabe em quem tem que votar. Agora, o cidadão comum, da maioria das pessoas, se você fizer uma pesquisa aqui na Paulista, ou fizer uma pesquisa aqui embaixo no restaurante aqui, e perguntar em quem votou para deputado federal e quem votou para senador, a grande maioria não vai lembrar. Assim como não lembra quem votou para vereador. Lembrou, mas esse é o problema. Esse é o problema. Nunca lembrou. Ô Tico, uma pergunta. O que você acha da Lei Rouanet? Se você já fez uso dela, e o que você acha de ela não irrigar o roqueiro pobre, o rapper pobre, o cara não famoso? O teu conceito de Lei Rouanet?
Bom, a Lei Rouanet foi criada na época do Collor, né? Ao contrário do que se é espalhado pelas pessoas que falam na internet. A Lei Rouanet ela é uma lei extremamente necessária para a cultura. A gente não pode falar que a Lei Rouanet trabalha apenas com a música. Muitas peças de teatro, muitos musicais, muitas exposições, muitos museus. Os filmes são pela Ancine, né? Que é a lei do audiovisual. Que é também uma lei extremamente necessária. O problema da Lei Rouanet é que, como ela é uma lei que ela parte do princípio de que quem está investindo no artista, ele tem o seu tributo, né, teoricamente, deduzido do seu imposto, ele obviamente vai querer, de alguma maneira, colocar esse dinheiro em quem vai dar visibilidade à marca dele. Então esse é um problema da Lei Rouanet. É o marketing. Né? A verba de marketing acaba indo para a Lei Rouanet. Na verdade, o que acontece? O cara que faz... tem uma empresa, vamos supor, você tem uma empresa, você vai querer investir em quem? Na Cláudia Leite, no Luan Santana, ou você vai investir no Zezinho pobre da esquina? Então, na verdade, a Lei Rouanet deveria sofrer um ajuste real que pudesse privilegiar os setores da cultura que talvez não tenham tanta visibilidade para que esses que são os empresários que escolhem os projetos, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas de entenderem como funciona a Lei Rouanet. Existe uma diferença entre você aprovar um projeto e captar o projeto. Entende? Então, quando você aprovou o projeto, não significa que você tem o dinheiro. Significa que você tem autorização para receber esse dinheiro. Para pegar na iniciativa privada. Então, por exemplo, as pessoas falam, o Detonautas ganha dinheiro da Lei Rouanet. Ganha? Não ganha. O Detonautas teve um projeto aprovado por um escritório que teve autorização para poder captar esse projeto. E uma vez que esse projeto foi captado, nós, o Detonautas, chegamos à conclusão de que aquele projeto não era um projeto do qual a gente considerava que naquele momento, em tudo que estava acontecendo com relação ao país, fosse um projeto viável, e a gente abriu mão de captar esse recurso. Até porque o Detonautas é uma banda completamente antissistema. Então dificilmente conseguiria captar alguma coisa. A gente tem que estar atento também quando falar captar, não é que o Detonautas pega o dinheiro. Existe um número X, se ele conseguir uma empresa que desconte, tem que ficar bem claro que a pessoa fala quando captar, parece que muita gente... o dinheiro pro Kiko, Dinheiro não é só isso. Há uma dificuldade em se entender que quando você capta, você tem um planejamento que foi aprovado pelo extinto Ministério da Cultura agora. Não, o Ministério MEC, Ministério da Educação e Cultura. Mas o Ministério da Cultura acabou, não existe mais. Agora é uma pasta do MEC, né? Então, quer dizer, o que acontece é que esse programa da Lei Rouanet, quando você apresenta, você tem que apresentar uma prestação de contas. Se essa prestação de contas não for apresentada devidamente, a sua empresa, que está escrita no CNPJ do projeto, ela pode sofrer sanções sérias. Se as pessoas vão usar isso de forma correta ou não, aí cada um vai da forma como utiliza, porque tem gente que vai usar sempre e tem gente que vai tentar manipular como tudo na vida. Então a gente tem que partir do princípio de que a Lei Rouanet era uma lei que privilegiou bastantes projetos e que não teve, obviamente, visibilidade na imprensa também, porque muitos projetos que não interessam à imprensa divulgar, não interessam porque as pessoas não têm nenhum tipo de interesse por esse tipo de projeto, né? Então não dá para ficar colocando, por exemplo, que os caras defendem o governo, né, que é o termo que eles se usam, porque ganham dinheiro da Lei Rouanet. Muitos acham que a gente defende o governo, a gente não está defendendo o governo, a gente está defendendo uma posição, e recebe o dinheiro da Lei Rouanet por mês. Entendeu? Como se todo mês eu recebesse $1 milhão, entendeu? Então, assim, é de uma ignorância muito grande, que eu acho que até foi bom vocês esclarecerem essa situação, porque eu sei que tem muita gente que escuta o Pânico e que, obviamente, sabe como é que funciona e divulga isso de desonestidade intelectual, mas tem realmente pessoas que não sabem como é o funcionamento da lei e acabam reproduzindo de forma equivocada. Ô, Tico, você defende o quê? Qual é a sua ideologia? O que você defende? O que você acredita? Olha, eu acredito num sistema inclusivo, né, que inclua as pessoas, que possa incluir cada vez mais as pessoas que não têm condições de acessar, de repente, uma universidade, que não tem condições de acessar, de repente, não tem recursos, né, para poder pagar o que nós podemos pagar. Nós somos pessoas privilegiadas, a gente tem privilégio de poder pagar, né, mas muita gente no Brasil, na história do Brasil, nós fomos e somos até hoje uma colônia de exploração. Então há um rastro na história do Brasil de negligência com os setores da sociedade mais pobres, com negros, com mulheres, com gays, com uma série de índios, com pessoas que não foram atendidas, né, ao longo dessa história. E eu acho que a gente tem que tentar incluir essas pessoas de alguma maneira. Então a minha maneira de enxergar o Brasil é uma maneira que inclui, né? Porque a gente tem duas formas de enxergar, ideologicamente sendo assim bem, fazer uma síntese bem grande. A gente pode pensar
o Brasil de uma maneira inclusiva ou a gente pode pensar o Brasil numa maneira que é excludente. Quer dizer, excludente é quando a gente só está pensando nos interesses individuais e nos interesses do mercado. Né? Embora o mercado, obviamente, ele faça parte da economia, há como você fazer demandas de mercado que possam atender aos interesses do coletivo. Então, a minha maneira de enxergar o mundo, porque há uma dificuldade das pessoas de entender que quem se posiciona à esquerda, e dentro da esquerda há muitas contradições, existem correntes diferentes, existem maneiras de se encarar essa questão. Então, óbvio, eu, na minha visão do mundo, é uma visão humanista. Eu procuro tentar privilegiar o ser humano e não o mercado. Né? Para mim é mais importante o ser humano ser atendido do que os interesses dos especuladores, dos mercados. Agora, eu entendo que dentro de um país como o Brasil, a gente tem que tentar de alguma maneira conciliar esses interesses. Mas se eu tiver que privilegiar alguém, eu vou privilegiar as pessoas. Ô Tico, tem cantor que militou na esquerda muito... Agora, como fazer, não entendi só como uma forma. Desculpa, Tonholi. Não, a forma não existe uma forma... Um estado maior? Ô, peraí, tem um Temer em mim agora aqui. Baixou um Temer aqui. Cuidado. Sexta-13. A pastilha. Olha o espírito do mal aí. A Dilma não, eu tô saindo de uma capeta, eu tô entrando no outro. Fica tranquilo. Ô, Tico, a pergunta é a seguinte, tem artista muito famoso, de esquerda, bem mais velho que você, e que hoje... surgiu investigação contra essa determinada pessoa por um problema no Ministério da Cultura da Dilma, que é o seguinte: fazer lobby de empresas de telefonia para detonar o direito autoral para que vocês que compõem músicas ou fazem filmes tenham reduzido ao mínimo a captação de direito autoral quando se transmite música ou imagem pelo telefone celular. A pergunta que eu te digo é o seguinte, eu sei que tem essa investigação e tem nego que vai dançar. A pergunta é a seguinte, o que você acha, o governo Dilma tentou detonar o direito autoral, e o que você acha que o governo Temer tem que fazer para privilegiar quem trabalha honestamente vivendo de arte como vocês? O que está faltando e que poderia ser melhorado no direito autoral? Eu acho que a gente, na verdade, assim, isso não é uma questão do governo Dilma, isso é uma questão de... Eu não lembro, realmente não me lembro de quando no Brasil os direitos autorais foram pagos de forma adequada. Né? Então há uma guerra, uma investigação com relação ao ECAD, com relação a órgãos ligados ao ECAD, que tenta descobrir, né? Porque existem medalhões da música brasileira que recebem, às vezes, a grana que não é identificada, né, para quem tem que enviar, porque tem muita dificuldade do ECAD de, às vezes, identificar. Porque a radialista às vezes coloca a música do Detonautas chama-se Outro Lugar, aí o cara coloca assim, Além do Sol e do Mar. E aí gera o registro, e aí o cara, tipo, pra onde vai esse dinheiro? Esse recurso fica parado no ECAD até que todo mundo chegue lá e verifique, né, de quem é quem. A gente tem que fazer essa verificação volta e meia para poder receber esses recursos. Agora, eu acho que a questão do direito autoral é uma questão muito, muito complexa, do ponto de vista de como é que está sendo feita, na verdade, o monitoramento disso, né? Porque às vezes o cara chega no meu show com a questão de, vamos aqui, me dá a lista aí do repertório do teu show e como é que se aquilo vai ou não pro artista, né? Por exemplo, o Roupa Nova é uma banda que tem uma repertório. Dentro do repertório deles, eles sempre batem o repertório e depois eles ligam para saber se foi colocado, né, o que o fiscal foi fazer, foi colocado lá dentro do ECAD. Então, assim, é difícil de você monitorar. O Brasil é um país gigantesco, com rádio pra caramba, com milhões de veículos de comunicação, então lojas, é muito né? Porque cobra até em loja, não, em todos os lugares. Restaurante, tudo é cobrado ECAD. Se eu falar pra você que eu tenho algum conhecimento um pouco mais profundo em relação ao fato dos direitos autorais, eu vou estar mentindo, porque essa foi uma pauta da qual eu não me envolvi, porque já tinham muitos artistas envolvidos, né? E aí, tipo, eu preferi me envolver em pautas que os artistas normalmente não gostam de se envolver. Por exemplo? Por exemplo, as questões políticas e sociais relacionadas a essas pautas que a gente está debatendo ou já foi debatido aqui, né? Que são pautas espinhosas e que às vezes fecham portas e que às vezes fecham lugares para tocar e que às vezes fecham espaços em emissoras de televisão e os artistas preferem talvez não tocar nesse A sua banda não ficou brava com você porque você começou a falar demais e aí, putz, vai fechar a porta, você tá louco, Tico? O resto da turma? O resto lá, o Não, Amanda, Preston. a gente sempre teve uma postura de se posicionar. Inclusive, eu fui um grande crítico do governo do PT, na época em que quase ninguém criticava. Né? Eu várias vezes, por muitas vezes, que fiz muitas críticas ao governo do PT.
Então, assim, a questão da crítica política, eu acho que é uma questão que não pode ser direcionada exclusivamente a determinado setor, porque me interessa esse setor. Eu fiz críticas ao governo do PT desde o começo do governo do PT. Na época em que as pessoas estavam conseguindo ganhar dinheiro, estavam conseguindo comprar, estavam conseguindo ir pra Disney, que o dólar estava baixo, que não tinha nenhuma recessão, aonde o universo estava conspirando a favor da população brasileira. E depois, quando eu voltei a minha crítica aí para outros setores que não o governo do PT, foi no momento em que a gente teve uma opção que, na minha opinião, foi uma opção ruim, chegou um momento que a gente ficou entre a Dilma e o Aécio. E aí a questão não é só uma questão de você escolher qual é o governo que você quer, é uma questão de qual é o projeto de país que você quer. Entende? Uma vez eu fiz um post no Facebook dizendo, e até alguns setores da esquerda ficaram um pouco incomodados comigo. Eu falei, não foi a Dilma que ganhou, foi o Aécio que perdeu. Porque na verdade não foi por uma questão de opção, foi por falta de opção. Mas foi pau a pau. Né? Foi pau a pau. Mas foi bom, mas foi bom a Dilma ganhar, Muito porque bem. só assim ela provou do próprio veneno. Isso, eu vou tocar uma música e gostaria de voltar com a seguinte pergunta pro nosso pro nosso querido Tico aqui. Por que a Dilma caiu? É isso que eu quero saber do Tico aqui na programação da Jovem Pan. Estamos batendo um papo aqui com o Tico Santa Cruz aqui no programa Pânico. Se você quiser ir nas redes sociais lá, tem o Detonautas, é claro, www.detonautas.com.br. No Instagram é Tico STA Cruz, Twitter também e o Facebook, facebook.com/Tico Santa Cruz, e a presença do nosso professor, este canhota de Timothy Leary. Cara que aprendeu com o Timothy Leary. Cuidado com o Zé de Abreu, não pode ouvir, meu. O nosso professor Tonholi aqui na programação da Jovem Pan. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje presença encantadora nesse programa. Tá aqui o Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, tem um posicionamento político definido, tá nas redes sociais, sempre tá causando aí. E hoje ele tá conversando com a gente. Temos a presença ilustre também do professor Cláudio Tonholi, nosso livre docente na Universidade de São Paulo, da USP. Ele tá lá. Comunista de carteirinha. Comunistíssima. Canhota Rivelino. E a gente tá aqui conversando. Canhota Rivelino é ótimo. Canhota Rivelino. Não tem mais canhota que o Rivelino, cara. Nem olhava na bola pra bater, né? Era igual o Mário esquerda. Sérgio do São Paulo, não olhava pra bola. Isso aí. Estamos aqui conversando, estamos aqui batendo um papo, estamos aqui conversando a respeito desse momento que o Brasil tá vivendo, que você também tá aí nas redes sociais. Tem uns caras que são do Bolsonaro agora, tem uns caras que não são do Bolsonaro, tem uns caras da Dilma. É aquela confusão que nós estamos vivendo aqui nesse momento efervescente, como diria... Temerário. Temerário, muito temerário. E a gente está conversando aqui sobre isso. A pergunta que ficou foi o seguinte: por que a Dilma caiu? Eu acho que a Dilma caiu por vários motivos, né? Eu acho que dentro do primeiro mandato dela, ela veio fazendo ela tinha até uma certa popularidade até chegar a 2013. Eles não conseguiram identificar em 2013 com aquelas movimentações a questão toda que estava relacionada às demandas da sociedade, né? As pautas que poderiam ter sido colocadas. Houve ali uma certa... Eu acho que naquele momento ali se perdeu um pouco, né, o norte do que deveria acontecer. Acredito que a Dilma fez alguns ajustes também que prejudicaram alguns setores da sociedade que inclusive apoiaram a candidatura dela, né, a eleição da Dilma. A Dilma, eu tive andando eu fiz muitos atos pela democracia, tive em vários lugares, em lugares da periferia, não vi a periferia, que normalmente é um lugar onde as pessoas se mobilizam e que é a base praticamente, né, dos governos mais populares. Eu não vi uma adesão do projeto de governo da Dilma nesse segundo mandato. Então, assim, a Dilma, além de não ter conseguido dialogar com aqueles que, de certa forma, colocaram ela no poder, ela também não conseguiu dialogar com o Congresso Nacional. Né? E aí dentro do Congresso Nacional, na conjuntura que foi formada nas últimas eleições, um Congresso extremamente conservador e que de cara já tinha colocado que não ia permitir, né, que a Dilma governasse, que o PT governasse e tudo mais, tentando inserir pautas bombas, inserir projetos que não estavam de acordo com as demandas que o país precisava, porque Dilma falou uma coisa dentro da campanha e depois, quando ela entendeu qual que era a realidade... Ela mentiu, né? Ela mentiu. Se a gente for ver do ponto de vista de que todo político, quando tá tentando conquistar algum tipo de voto, tá ali fazendo a propaganda que acredita que seja... Ela pedalou. Não pedalar, carioca, todo mundo pedalou. Aí se a gente for falar de pedalada... Peraí, ela não pedalou. Aí a gente ela meteu 50 voltas da França em cima da pedalada.
inclusive, não, mas a questão da pedalada é uma questão que eu acho que é pertinente se discutir, porque o relator do impeachment dentro do Senado foi a Anastasia, que pedalou mais do que todo mundo, toda a maratona de pedaladas da história do Brasil. Mas peraí, então o que eu queria colocar... A questão não é a pedalada. É a pedalada. Não foi a pedalada Tudo a questão. bem, a pedalada... Peraí. O Supremo... Peraí, só pra não desandar. A pedalada é uma questão jurídica. Tem muita gente que concorda que ela pedalou mesmo e tem muitos Quantos bilhões? Quantos bilhões, Tonholi? Não, peraí. Não, eu até posso dizer pra você que talvez que seja possível a pedalada. Claro. Mas eu tô dizendo que a pedalada nunca foi motivo pra impeachment. Sim. Só isso. Eu estava hoje pela Permanhana, entendeu? Aquela magnitude. Vocês sabem, queridos ouvintes, que Permanhana todo mundo gosta de dar uma bela cagada. Dá uma gola. Uma gola gostosa. Estava eu lendo o meu New York Times. Certo. Ah, é? Você assina? Claro. New York Times. Eu leio o New York Times, o de papel, Nossa. e eu estava lendo que o New York Times disse o seguinte, da Dilma em relação a isso, que a pena que ela teve foi muito grande pelo que ela fez. Ou seja, exageraram as pedaladas. Foi desproporcional, desproporcional a esse coisa. Então, quer dizer, a Dilma, ela perdeu no povo e no Congresso. Ela perdeu numa parte razoável da população e ela não conseguiu, dentro do Congresso Nacional, estabelecer os projetos que ela precisava para poder reajustar os erros que foram feitos no governo anterior. Mas ela nunca conseguiu, Entende? Tico. Então, ela nunca mas, articulou, Tico, ela nunca atendia ninguém. A Dilma é grossa, ela sempre foi grossa e sempre foi uma Carioca, mulher intransigente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que falta sim diálogo a Dilma no sentido daquela facilidade que o Lula tinha de transitar dentro dos meios. Eu não discordo de você com relação a isso. Claro. A política passa pelo diálogo. Mas eu acho que a Dilma também tem o seguinte, ela também não se mistura muito com vagabundo. Entendeu? Então ela também não quer dialogar muito com alguns setores. Em relação à Passadina, ela não se mistura. Eu tô te falando quando ela era presidente do Conselho da Petrobras, ela não se mistura com quando ela era vagabundo. presidente do Conselho da Petrobras, ela estava dentro de uma situação... ela manteve por quê? Como é? Ela manteve o Cerveró porque afastou, depois ele voltou. Não, ela manteve o Cerveró porque a coisa não diz respeito somente ao que ela quer e diz respeito a um comando todo que passa também por ela. Passadina foi o maior esquema. Não, eu tô querendo... foi um esquema de roubo, velho. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte... E ela era presidente do Conselho, ela é responsável. Ela foi responsável por Passadina, inclusive. Passadina, então, Passadina, Abreu e Lima e Comperj. O presidente do Conselho não é o que determina, tem um conselho. Não, mas ela apoiou. Mas tem um conselho. Tem um conselho. Olha que então, levantamento. deixa eu só falar a questão da derrubada da Dilma. Então, acho que assim, se a Dilma, por exemplo, tivesse cedido à chantagem do Eduardo Cunha, talvez o impeachment não tivesse sido colocado em pauta. Porque quem determinou o impeachment foi o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, depois de conseguido ter estipulado e colocado o impeachment para pauta, foi retirado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele não poderia, só um minuto, ocupar o cargo que ele ocupou. Ou seja, o impeachment ele foi puxado não pelo povo. O povo estava lá. O povo estava lá querendo impeachment, mas foi puxado por uma pessoa que estava se defendendo de um ataque pessoal a ele. E ela entende? Não, ela não tá em lista nenhuma da Odebrecht, ela não tá em lista de nenhuma empreiteira, ela não foi acusada em nada da Lava Jato. Ela não tem conta na Suíça, ela não tá absolutamente envolvida em nenhum caso de corrupção. Não, quase nada. Qual é o caso que ela tá? Tô te falando, porra, Passadina, cara. Não, Passadina não é pessoa física. Honestidade não tem nada a ver com crime. Ela vou dizer porque vou dizer uma coisa. Cuidado com o que você vai dizer, porque eu posso te perguntar a respeito de questões relacionadas a crimes fiscais, e aí todo mundo aqui vai ter alguma coisa pra dizer. Vou dar um exemplo. A pessoa, eu posso... Cuidado. Eu posso estar com um carro na rua. Não, cuidado, porque qualquer coisa que você... Porque todos nós aqui, de alguma maneira, temos, de alguma forma... Ninguém é 100% honesto aqui, Carioca. Mas não é questão de 100 ou 200. Entendeu? Aquele 1% é vagabundo, mas vamos lá, é ao contrário. Posso responder um número aquele aqui, Não, peraí, deixa eu terminar, concluir. Você pode ser honesto e atropelar uma pessoa. Você cometeu um crime, você atropelou, matou alguém, mas Depende. Mas peraí, depende de como você atropelou. Se você tivesse bêbado, você não cometeu vou dizer que você não bebeu. Você ia cometer um assassinato. Não, mas vamos dizer que você não bebeu. Não, sem distorcer. Você atropelou uma pessoa, você é uma pessoa honesta. Aconteceu, a pessoa atravessou a rua, um acidente. Um acidente. Peraí, você
vai responder por um crime, mesmo sendo honesto. Não. A Dilma ela pode ser honesta, mas ela é criminosa. Não, você não vai responder por um crime. Ela é Mas criminosa. eu quero falar aqui dos Ela é números. criminosa. Posso falar? O Peraí. Emílio perguntou dos números. Não, o que eu quero saber é Tá. o seguinte. Até Depois o a gente vai pro Se- falou que ela não, É que ela não tinha que ter foi pra caído. passadinha. 11 milhões de desempregados. Peraí, calma. 11 milhões, calma. isso é crime, cara. Não, isso aí é Usou a conjuntura. máquina pra Não, manter Carioca. o poder. A Usou a questão máquina a questão cabresto do pra ser desemprego reeleito. também pode ser vista do Fato. ponto de vista de que não houve nenhuma boa vontade por parte do Congresso Nacional de tentar reverter a situação para poder criar emprego. Mas reverteu, cara. Não reverteu. Não, Não Agora, reverteu, travou o Congresso. Deixa eu só Travou fazer o Congresso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pra não ficar bate-boca, eu vou fazer uma pergunta, ele conclui e aí coloca. E eu tenho os números que você seguinte. perguntou. Então, é o seguinte. Pode falar, quer falar os números? Não, Os deixa números- o Emílio perguntar primeiro. Não, então, o que eu queria saber é o seguinte, porque a Dilma ontem, no discurso dela, que ela estava saindo, Sim. ela sempre falou que ela sofreu um boicote, né? Ela sofreu um boicote do Cunha, do Congresso, né? Dos políticos, em geral. Ela sofreu desde o início, pauta-bomba, com não sei o que e tal. Mas o que me chama a atenção é que em momento algum ela chegou para a sociedade e abriu. Entendeu? Em momento algum, parecia que ela estava fazendo um governo ótimo. Você achou que o quê? Faltou comunicação por parte dela? Ou ela realmente acredita que aquilo lá, que o Brasil estava bem? Parecia que... Não, eu acho que existe uma necessidade urgente, inclusive do PT também, e da esquerda de modo geral, que teve no poder ao longo dos últimos 13 anos. Aliás, teve no poder, obviamente, respaldado por algumas alianças institucionais que são altamente questionáveis, como o fato da aliança com o PMDB. Mas só que a gente tem que entender o seguinte, dentro da conjuntura nacional do Brasil, porque o Brasil é o único país que tem um PMDB. Os outros países não têm um PMDB. O PMDB é um partido que ele consegue se adaptar, ele sempre esteve no poder. O México tem o PRI. O PMDB esteve no poder no governo FHC, esteve no poder no governo quando O PMDB nunca sai do quando poder. desculpa. O PMDB teve no governo FHC, apoiou Lula. de alguma forma o governo Lula, apoiou o governo da Dilma, o Sarney. Enfim, o PMDB é quem manda no Brasil, sempre foi quem mandou no Brasil. Sem o PMDB não se governa no país. Então, para você conseguir fazer pragmaticamente, tá? Vamos falar de forma pragmática, institucional. Os avanços que foram feitos nas áreas sociais, era necessário que você tivesse uma maioria dentro do Congresso, e essa maioria talvez passe por também setores do centro-direita, que são setores questionáveis do ponto de vista da esquerda, né? Agora, eu acho que, na verdade, dentro dessa conjuntura toda tem um preço. E eu acho que o preço que a Dilma está pagando é o preço dessas alianças. A dificuldade com a comunicação com a população, a dificuldade de trazer pautas que são as pautas que foram propostas, e uma série de outras questões que passam também pelo interesse do Congresso que foi eleito. Então é muito difícil a gente falar, o Brasil não é uma monarquia, né? Se fosse uma monarquia onde um presidente determina o que vai fazer, o que não vai fazer, e aí faça a seu bel prazer, o que não acontece em lugar nenhum, a gente poderia até justificar que todos os problemas foram da Dilma. Mas não é assim. A conjuntura política é muito mais complexa. Você acha que a Dilma foi um bode expiatório? Não, eu não acho que a Dilma foi um bode expiatório. Eu acho que a Dilma está pagando pelo fato dos equívocos que foram cometidos. Mas eu acho que existe também uma demanda em relação ao fato de que aqueles que não conseguiram ganhar as eleições de forma legítima nas urnas foram, de alguma maneira, fazer alianças para tentar derrubar o governo. É disso que a gente está falando quando fala da questão do golpe. A gente não está falando da questão do golpe como sendo um golpe, no sentido como era antigamente, aquela coisa dos militares. Existem outras maneiras de se criar um golpe. Uma dessas maneiras é a maneira como foi criado esse. Eu queria traduzir em números o que o Tico tá chamando de golpe, até porque tem a ver com a tua pergunta e com a questão das pedaladas. Pois então tá não, aqui professor. os números, olha aqui, ó. Dilma pedalou 35 vezes mais que Lula e FHC juntos, ou seja, ela pegou e não repassou grana que ela deveria repassar para a Caixa Econômica Federal. Já o Tico Não, ela não repassou na data, ela repassou então, depois. Vou terminar aqui, importante que você coloque, porque fica parecendo que ela roubou o dinheiro e ela não roubou o aqui a minha dinheiro. exposição. O Fernando Henrique Cardoso atrasou 4 vezes esse repasse. Uma em setembro de 96 e 3 em 2002, totalizando de pedaladas 433 milhões. Certo. Lula atrasou 3 vezes, setembro e novembro de 2003 e novembro de 2006, Certo. totalizando 500 milhões em pedaladas. Dilma deu 19 pedaladas, totalizando 33 bilhões. Ou seja, A pedalada 19 é crime? vezes. Peraí, só uma Não, mas pergunta. 19 vezes a mais. Só acabou uma com a economia pergunta, do a país. pedalada é crime? Hã? A pedalada é crime? Não, mas com 19 vezes acima dos outros, ela não repôs. A pedalada é crime? Não, desde que você reponha É em crime tempo ou não? hábil. Não é, desde Não que é você cri- repõe em não, tempo não. hábil.
Tanto A pedalada que é o ministro da crime. Fazenda falou, Mas estão eu vou justificando como uma pedalada como mas crime. 19 vezes. Não, a ficou pedalada é o crime. Não é 19, 33 20, bilhões, 35. acabou com a economia do país. Não, desculpa. Pedalada não A é questão crime, é, a pedalada é crime ou não é crime? É Porque se a pedalada dosimetria, for tio. É bom não senso. foi Não, repassado a tempo, Carioca, acabou olha com o só. A país. questão Olha é a aí, o seguinte. número tá aí, arrombou, cara. Não, ela não roubou nada. Arrombou as Roubou escolas nada. públicas, cara. A questão é a seguinte, Ela quebrou o tornou a país. pedalada o crime. dinheiro, Ela pegou essa grana pra o poder dinheiro. pagar lá em 2014, aumentar, ampliar Ela o Bolsa tornou Família. isso quando não crime. sentiu Não, dinheiro. peraí, Não era crime, mas só um ela tornou. minuto, só um minuto. Quando se mexe, por exemplo, no dinheiro, que era o dinheiro para poder pagar o aumento do salário dos juristas, do judiciário, ninguém abriu a boca pra falar nada. Agora, quando mexe no dinheiro do Bolsa Família, todo mundo abre a boca pra reclamar. A questão é a seguinte... Não, mas agora ninguém tem mais o Bolsa Família. A Tá todo mundo questão reclamando que não tem. Tem o Bolsa Família, sim. Para de falar que Reduziu. não tem. Muita gente Não vem reclamar reduziu, comigo, não reduziu Reduziu. nada. Não Reduziu. reduziu nada. Reduziu, A cortou questão de é a muita seguinte, gente. então mostra a fonte que reduziu. A questão é a seguinte, no âmbito da pedalada, se a questão é a pedalada, o crime, se é isso que está justificando a derrubada da presidente, quando o TCU foi investigar as outras contas, porque para poder chegar na pedalada da Dilma, teve que aprovar as contas dos demais presidentes que não tinham sido ainda aprovados. Por que aprovaram dos outros presidentes ao Léo, sem investigar, sem verificar, até chegar nas contas da Dilma para poder derrubar a Dilma pela pedalada? Vezes. Não importa. Se você der um tiro ou der 10 Porque- tiros, é o mesmo crime, Mas irmão. eles repuseram a pedalada. Eles pagaram, a Dilma não pagou. Pagou a pedalada, ela tirou o dinheiro para poder salvar pagou, os depois foi programas denunciada. sociais Depois e foi pagou. anunciada. Mas o 33 Congresso, bilhões contra 500 milhões. Desculpa, o Congresso 33 aprovou as bi. contas. O Congresso aprovou as contas. Se o E aí? Congresso aprova, tinha... E aí? Quebrou tudo. Mas Mais o 21 Congresso bilhões, apoiou as contas, mais aprovou as 21 contas. bilhões desviados da Petrobras. Não, com peraí, uma 33 coisa, bilhões. outra coisa. A Dilma não tá sendo Mas tem um quadro. Não, tem um não, quadro. mas aí a gente tá discutindo o impeachment, não é os 21 milhões que foram desviados da Então, Petrobras. mas Tico, você concorda comigo que tudo... Eu não quero ser advogado aqui do Não, PT. eu sei, eu só entendo. quero que as pessoas entendam Eu o seguinte: entendo. Claro. se a gente tem. Tico Não, Cardoso. eu não quero ser o advogado do Não, eu PT. tô entendendo. Eu quero que a gente seja honesto. Se um cara dá um tiro numa pessoa, dá 10 tiros, é um tiro que matou, e não interessa se é um ou 10. Existe o crime entendeu? e existe o crime hediondo. Não, o crime. Ela cometeu um crime hediondo. Ô, Carioca. Crime. Carioca, tem um olha crime, só. mas tem um hediondo. Ela Carioca, foi deixa eu te hediondo, explicar uma coisa. Desculpa, você pode falar que foi crime hediondo. Foi. E tem gente que vai analisar o processo e vai dizer que não E foi. usou pra se reeleger em 2014 Não vai. com a máquina. tem gente- Mas então por Aparelhou que o tudo. Congresso aprovou a conta? O Congresso aprovou. Por quê? Aprovou a conta? Aprovou, as contas foram aprovadas. E os atos que ela conseguiu sem o consentimento do Congresso? E atos? Não tem atos sem Ela consentimento. As tem. contas não foram reprovadas Não, por quê? senhor, ela assinou sem o consentimento Por que do as Congresso. contas não foram Senhor, reprovadas? Não, senhor. Não, senhor. Eu tô te perguntando, me O ato- responde. Então, ô Tico, você não acha? Cadê o dinheiro que deveria ser investido na saúde, educação e segurança? Você que tá defendendo. Não, peraí, olha só. Vai, Olha você só. vai roubar Não. 21 milhões da Petrobras? Gente, daria pra comprar A Dilma os não quatro está maiores envolvida times do mundo. diretamente em Real nenhum Madrid, desses Barcelona. crimes. Você acha que é sério Ela não tá isso? sendo julgada por isso. Ela tem 6 delatores O na Lava impeachment Jato. não é por isso. O povo que tá O impeachment não é por isso. O impeachment não é por isso. Estou discutindo que... Não, a gente tá discutindo por que derrubou a Dilma. Mas você acha que Se tá for pra certo? esse âmbito, então vamos Mas discutir você acha outro que tá âmbito. certo? Todo o dinheiro de corrupção... Não, eu não acho que está certo. Quem disse que eu acho que está certo? Eu tô perguntando pra você sobre o impeachment, eu não tô falando sobre o desvio da Petrobras. A gente não entrou nesse assunto Exatamente. ainda. É porque a gente tá Vocês aqui... estão confundindo as coisas. Isso aqui não é torcida organizada. Ou a gente discute uma pauta de cada vez, ou então a gente para e vira um boteco. E aí todo mundo fala o que quiser. É verdade, você tem razão, Tico. Você tem razão. certíssimo, Você tem Tico. razão, mas você sabe que isso tá acontecendo. É bom que aconteça aqui também, porque isso tá acontecendo com qualquer pessoa que vai discutir exatamente esse momento. Ou seja, tudo fica confuso. Mas você não acha que isso também contribuiu? Por exemplo, o povo na rua. Nunca teve tanta gente na rua. O povo ficou... Sim, eu acho que o povo na rua... A decepção com o Lula, a decepção com a esquerda, a decepção com o PT, o povo na rua. A Lava Jato, que entrou naquele negócio, Sim, colocou todos os eu acho políticos que no mesmo... no mais ou mesmo menos. esquema. Hã? Mais ou menos. A Lava Jato mostrou no final que todos os políticos estavam envolvidos quando aquela lista da Odebrecht vazou e que ela foi vazada e depois automaticamente colocada em sigilo. Porque até então, o que parecia que estava sendo combatido era a corrupção do PT.
não foi em momento algum colocado em pauta a corrupção de forma geral. As pessoas estavam na rua, segundo o que foi colocado, contra a corrupção. Não era isso a pauta? Exatamente, contra a Então, corrupção. mas aí a corrupção parece ficar parecendo que era só contra a corrupção Não, do senhor, PT. não, Porque a senhor, corrupção aqui de senhor. São Paulo, do Geraldo Alckmin, dos Vai pra trens, frente das nunca. merendas, a gente não viu ninguém na rua. Deixa eu te falar. Inclusive, a gente Eles pode foram até aqui na pedir o Paulista e impeachment foram dele. hostilizados Quem? pelo povo. O Aécio não conseguiu fazer discurso aqui. Por que não conseguiu? Justamente por isso. Não foi justamente por isso. Claro, foi falou, meu, porque sai daqui. Foi porque, de certa forma... Ele é denunciado na Lava Jato. Não. O Aécio foi denunciado e agora acabou de ser retirada Mas as ele investigações. vai, em cima vamos dele. delatar ele. Pô, Carioca, Muito olha bem. só, ou a gente lida com fatos ou a gente lida com hipóteses. Ok. Porque você tá o Não é tempo inteiro hipótese. lidando com Não, hipóteses. não. E você não? Não, eu tô falando de eu fatos. trouxe números Não. aqui, não trouxe Vai, vamos hipóteses. lá. Calma, Eu vou falar de fatos. Deixa eu A só- Dilma foi afastada... Por que a Dilma foi Porque afastada? ela acabou com o país. 38 Não. bilhões, 38 Qual é o... 33 bilhões e Qual 19 foi? vezes É o preço, ó. mais pedalado do Se que ela os tivesse governos feito o trem anteriores. do Não, Rio, é o não. preço do Rio. Não, Lembra não, do trem presta que ela atenção, prometeu? O presta trenzinho? atenção. Que Qual ia pra foi? Campina, o trem, era o preço do trem. Dentro do Ela pedalou documento, o trem. dentro do documento que foi apresentado, porque vamos discutir o que é a pauta, gente, senão a gente fica aqui igual o boteco. Chico, Dentro do documento apresentado foi o quê? A pedalada foi o motivo, correto? Sim. É esse o motivo? Pedalou 19 O vezes. Não Alckmin importa cai se são também. 19 ou se são 15. Importa. Não importa, é a Importa pra você, pedalada. pra mim importa. O Alckmin mas eu não tô cai. falando nesse Pro pra país você, importa, tá aí, ó, o- a crise instalada. Eu- A crise não foi por causa só da pedalada. Foi por quê? Foi por causa de uma série de As commodities. commodities, mundial, o que mais? Quais commodities? As commodities, preço, baixou o petróleo, quando minério. a OPEP baixou o petróleo e aí a culpa é da Dilma? Ah, Não pra tem nada a ver, eles mas e a Petrobras? Pra eles é. A Petrobras está sujeita ao OPEP. E daí? Ué, E daí o quê? rombo? E o rombo? Que o projeto de poder de crime, projeto criminoso Carioca, de se você ficar poder. batendo só nessa tecla, a gente não vai conseguir Bater avançar. nessa tecla, É, irmão. Você exatamente. tá defendendo o Eu indefensável. não tô defendendo nada, você que tá defendendo. Ah, imagina. Não tô defendendo nada. Imagina. Eu tô falando pra você que existem conjunturas a ser debatidas. Você quer só falar de roubo, então não adianta a gente discutir. Porque infelizmente foi roubo. Mas não foi isso que derrubou a Dilma. A Dilma não tá envolvida em nenhuma Imagina, o que corrupção. derrubou ela foi a honestidade dela. Daqui a o cabelo, pouquinho- o laque. Peraí, Carioca, calma. Carioca, eu acho que tem, olha só, tem formas de se discutir Dilma, e formas foi de um se erro do debater. Lula. Foi um erro do Lula. Não, eu não tô discutindo Ela não o sabe mérito. falar, não Eu sabe- tô falando o que derrubou a Dilma, que foi a pergunta do Emílio. Você não deixa falar, aí fica complicado, porque eu não consigo concluir meu Ele não pensamento. conclui, entendeu? Conclua. Não, peraí. Vai concluir daqui a pouquinho. Realmente, essa é a discussão de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, porque foi um momento assim muito complicado. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo e agora as pessoas estão querendo saber o que será do Brasil, meu querido professor. Hã? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você terá todas as soluções. Calma, Carioca. Foi uma água. Cena, Com calma, açúcar. Cena. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, queridos, de volta aqui para todo o Brasil na programação da Jovem Pan. No YouTube também tem muita gente assistindo agora aqui pelo streaming do YouTube, é jp.com.br/pânico. Nós estamos aqui com o Tico Santa Cruz, ele que é do Detonautas e tem um posicionamento político definido. Ele é um cara de esquerda e ele tá aqui conversando com a gente e a gente tá tentando entender essa situação, tentando conversar com o Tico. Ele tem nas redes sociais, também tem muita gente que fica te enchendo o saco lá, né, Tico? Hã? Qualquer pessoa, acho que de ambos os lados, né? Todas as pessoas que se posicionam, que tem uma posição clara, acaba sendo de alguma maneira atacado nas redes sociais. Muito bem. Nós terminamos aqui numa discussão que eu nem lembro mais. Que eu Hã? tinha números No- pra completar, né? Os números. Já o Tico falou que isso não pode virar uma discussão de Twitter, então vou trazer pros números, um minutinho eu esgoto. Aqui, ó. O Fernando Henrique atrasou o pagamento que ele tomava de bancos públicos para pagar contas sociais 4 vezes. Não, pra pagar, pra pagar jogar a daqui dívida, pra lá, pra pagar a pagar dívida dívida externa pública, do pública FMI de externa. bilhões de Ok, dólares. Mas 433 milhões o Fernando Henrique atrasou por 4 Pra vezes. poder pagar banco. O Lula... Não, peraí. Não, não tô argumento, eu tô falando número. O Não, Lula- mas a gente tem que saber pra onde que ele tava pagando. E o Lula atrasou 3 vezes, 500 milhões pra pagar banco também. A Dilma... O Lula acabou com a dívida externa. A Dilma atrasou 19 vezes, gerou 33 bilhões de pedaladas e só no ano da eleição dela, ela pedalou 8 vezes. Somando tudo, a Dilma pedalou em valores gerais 19 vezes mais que o Lula ou que o FHC juntos. Então, se alguém falar que eu tô fazendo um argumento antipetista, eu tô falando o contrário, que a Dilma foi muito pior que o Lula.
ela bateu em 19 vezes 2 governantes. Outra coisa, o Tico falou do Bolsa Família. O Bolsa Família, sim, em janeiro desse ano, o último levantamento, é que caiu em 14% o Bolsa Família, a maior queda num período de 1 ano, desde que o Bolsa Família foi criado em 2006 e atingiu 10 milhões de, abre aspas, necessitados, porque tem muita gente que frauda o Bolsa Família, como se frauda tudo. Outra coisa, sobre Pasadena, o governo brasileiro pagou por Pasadena 27 vezes o valor que ela valia. O petróleo brasileiro, saiba você, não pode ser refinado em Pasadena porque o petróleo americano é de outra qualidade, é mais grosso. O nosso não serviria lá. Agora, o que a Lava Jato vai chegar e vai... Os Estados Unidos não tem petróleo. É xisto. Agora, a questão é a seguinte, o que eles fizeram? Eles iam indicar 2 construtoras que estão na Lava Jato para reformar Pasadena. Esse que é o golpe futuro. Juntando esse quadro, que eu coloquei só 3 coisas, não falei ainda de economia, Bolsa Família, Pasadena e pedalada, eu acho que colaborou para essa cidadã não falar. Então, a Dilma foi um desastre. Foi um desastre, como o ministro Lula é um poste no Planalto. Foi um desastre. Bom, olha, eu acho que tudo isso que você está falando, você concorda? eu acho que tudo que você está falando, eu acho que são dados que você está colocando, eu não tenho como verificar esses dados porque eu não tenho as fontes de onde você pegou. E nem eu vou procurar aqui no Google, porque senão a gente vai ficar horas aqui, não é essa a questão. O fato é, o que derrubou a Dilma? Qual foi o argumento que derrubou a Dilma? Qual foi o documento jurídico pedalada que derrubou fiscal. Foi a pedalada. Então a pedalada é motivo pra derrubar? Claro. É motivo? Claro, hediondamente Então sim. quando é que você vai pedir o impeachment do Alckmin? Não, foram 60 quando bilhões. é que você vai pedir o impeachment do Alckmin? Pode pedir aí. Não, você. Então me prova. Me prova. Cadê? Vambora, vamos às evidências, vamos aos documentos. Deixa eu te falar, o que o Tico... Vamos aos documentos. Pera aí, o que o Tico... Caio Alckmin. Caio Alckmin. Não, eu quero ouvir você pedir o impeachment do Alckmin. Então me prova, cadê os números? Ué, outro dia a Folha de São Paulo colocou. Traz aí, cadê? Me fala aí. A Folha de São Paulo quais são os números? Quais são os números? Ué, a gente procura. Não, procura não, fala aí da cabeça. Não, vou procurar, porque se a gente tá discutindo questão de pedalada, então vamos pedir de todo mundo. Vamos pedir de todo mundo, então. Então pede. Tô pedindo, porra. Não, você não tá pedindo, fala, Alckmin, eu quero o seu impeachment. Você ouviu o Fala, Alckmin, eu quero teu impeachment. Peraí, você ouviu o Alckmin Você não fala, cara, porque você tá comprometido. Eu tô comprometido com quem? Com o Alckmin. Eu não. Então fala. Alckmin, se você pedalar... Não, se você pedalar, não, o Alckmin pedalou. Então, Alckmin, se você... Não, não precisa do fato, cadê o número? Ele tem Não, vai te dar o cacete. Não, vou procurar agora. jornal. Calma. Fala agora, irmão. Tico, vou procurar aqui agora. Tico, me fala uma coisa. Se você comeu a merenda das crianças, que você caia. Não, se não. Se não, porque não foi. Porque o que tá em questão aqui é a questão da pedalada. E se você quer ser justo, você tem que falar pra todo mundo. Mas peraí, não 0,33, que é uma questão de fechamento de caixa. Vou te falar qual é a pedalada do Alckmin. Foi de 33 milhões de reais. A pedalada do Alckmin. A Dilma foi 60 bi, velho. Não interessa, mas é pedalada. Não. Então só vale quando não é pro seu. Não, tem um negócio que é o fechamento de caixa. Chega, Carioca, em janeiro. A Dilma maquiou pro Congresso. Chega, cara, pedalada é pedalada. Ou a gente pede de todo mundo, então não pede de ninguém. Mentira não, tá aqui na Folha. Mentira sua. Tá aqui na Folha. Não. Não adianta querer dizer que 60 tá milhões aqui na Folha. É 33 Amigo, milhões. um tiro ou 10 tiros é a mesma coisa. Não, foi crime hediondo. Agora a pergunta que eu faço peraí, calma. Calma que vocês estão... Vocês estão muito... 0,01. Não. Você é seletivo. 1% do PIB. Você é seletivo. Eu sou seletivo de seletivo. Quem? De quem? A pedalada só vale quando não é pra você. Não. Só pra quando não é do seu lado. Peraí, vocês estão muito acalorados. Deixa eu só colocar um negócio aqui, que é o seguinte. É em cima disso. Meu querido Tico, e eu também que estou aqui, eu estou trazendo o Tico para ele colocar o ponto de vista dele, porque senão nós vamos ficar uma discussão eterna. Tico, você colocou agora a pedalada do Alckmin, que saiu na imprensa agora. Tá aqui, posso ler? Pedalada do Alckmin? Claro. O governo geral do Alckmin, PSDB, usou a verba de tarifa do metrô paulista para pagar obrigações contratuais com a operadora privada. Veja bem, a Dilma fez uma pedalada para poder cumprir compromissos sociais com a empresa privada, linha 4 amarela, sem ter reembolsado o caixa do metrô por isso. A pedalada que ocorreu desde o início comercial da linha em 2011 gerou um prejuízo de pelo menos 332,7 milhões até 2014. Se a gente tá falando da receita do Estado. Certo. Então, se a gente for fazer proporcionalmente, cadê o seu pedido de impeachment do Alckmin? Por favor, que seja investigado, que se for apurado... Tá aqui já! Calma lá. Foi feita a pedalada, não tá que ser investigado. Da boca do Cico Santa Cruz, como o Lula pedalou e como o FHC pedalaram. Se for como o TCU aprovou as contas e até chegar na Dilma. Ó, eu sou assim, cara, eu sou um constitucional. Peraí... Você é seletivo. Peraí, não senhor. É sim. Existe uma coisa chamada Assembleia Legislativa. Não, Assembleia Legislativa não, existe uma coisa chamada...
indignação seletiva. Se a pedalada serve pra um, serve pra todos. Nós votamos nos deputados. Tico, é se exatamente for comprovado, esse ponto. abra a denúncia, que seja investigado. Se for pra punir, que Já puna. está feita. A denúncia não está feita, não. Já está comprovado. Não. Ô, Mas Tico, aí tem uma votação política. pera Você aí, não ó, pode, deixa você não eu pode falar. burlar a Constituição, Tico. Tem Pera aí, Constituição, velho. A quem interessa. A quem interessa, não. Mas é exatamente Consegue ler aí. daí? É exatamente aí que eu quero chegar. Meu, teu pai vai preso, meu. Vai. Você vai ver onde ele vai. Pera aí, pessoa de Carioca. Uber, pô. Pera Eu aí. não ouvi ainda o Carioca pedir o Coitado. impeachment do Alckmin, mesmo tendo tido Que seja pedalada. investigado. Inclusive, o Alckmin, ele reprova o impeachment. Tá aqui escrito. Peraí, vocês estão muito chato. Peraí, calma. Deixa eu só colocar um negócio. Então, Tico, baseado no que você falou, na sua colocação, que você é o entrevistado aqui, é o seguinte: você falou que o Alckmin pedalou e pedalada é algo que acontece. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu e talvez sempre vá acontecer. Por quê? É aquele negócio que você chega pro contador, joga o mês que vem eu acerto isso aqui, faz o negócio, é o esquema. Você acha que a Dilma, essa pedalada, foi o motivo que arrumaram pra derrubar a Dilma? Sim. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram ganhar nas eleições o pleito que eles disputaram. E aí, uma vez não tendo conquistado esse pleito, se conquistou através de uma mobilização que passa pelo seguinte, o Emílio. Isso é uma estratégia muito simples de retomada de poder. Do PMDB, você tá Não, dizendo? eu digo de modo geral, de quem estava no Congresso. O PMDB até então era a base do governo. Mas dentro do Congresso Nacional, a Dilma não tinha maioria. Então como é que se faz quando você quer destituir um poder, seja ele qual for? Né? O que a gente faz? A gente trava esse poder dentro do Congresso, que é onde as coisas acontecem de fato, as pautas são votadas, as questões que são pertinentes à economia, as questões que são pertinentes à questão da sociedade, são votadas. Não são votadas, é travado, não acontece nada no país. O país está travado desde o início do governo da Dilma. Exatamente. Não aconteceu Desde nada, 2015. não foi discutido nada, não foi votado nada, não Porque foi ela levantada não tinha uma pauta, ela não tinha foi agenda, ela levantada só uma se pauta. preocupou em defender. Não, aí Só olha se só, defender. se eu não puder falar, aí você faz um monólogo. Porque senão não tem jeito. Sim, mas tô contra-argumentando o Não, que você você tá não tá falando. contra-argumentando, você não acabou nem de ouvir o que eu falei. Então vai, fala. Você tem que ouvir pra você Vai, contra-argumentar. Fala. Então a questão é a Quer seguinte... uma bala? Toma. Não, porque eu não tô com a voz do Temer. Não, vai. Você que tá Vai com a pelo voz do alho. Temer aí, ele que tá encarnando em Vai você. pelo alho. Então a questão é a seguinte: dentro desse ambiente, que não foi um ambiente favorável a Dilma, por N motivos, eu não tô aqui tirando o fato de que a população está insatisfeita, de que o Congresso travou a Dilma, nada disso justifica um impeachment. O impeachment tem que ter um crime de responsabilidade. A Dilma não é uma presidente com todos os problemas que ela cometeu, com todos os equívocos cometidos pelo governo, que justifique o impeachment dela, porque não tem crime de responsabilidade. O crime fiscal não é considerado. Tá na Constituição, Tico, não, artigo 5º, meu. Não, artigo 5º não é isso, desculpa, isso aí é outro artigo. Aqui, ó, vamos lá. A questão é a seguinte, só encerrar, ô Carioca, não é proporcional uma pedalada derrubar uma presidente, porque se fosse proporcional, o Carioca ia ter que pedir o impeachment do Alckmin, as pessoas que iam ter que pedir o impeachment do Haddad, que seja do Eduardo Paes, dos 17 governadores que pedalaram. Então essa não é o real motivo. Esse foi o viés encontrado, Mas certo? foram Pra poder 19 derrubar. vezes a mais. Não importa quantas vezes, 33 cara. bilhões. Não importa, isso aí que vocês vão ficar repetindo igual aquela papagaio coisa, 20 você roubar vezes. um doce da loja, Não, você não é, perdoa, é crime. agora É crime. Não, o juiz pode te perdoar. É crime. Agora você Não roubar vai a te loja inteira é perdoar. outra Se coisa. você for negro, for pobre, você não vai ser perdoado. Isso eu não tenho dúvida. Entendeu? Isso Então não eu é igual pra todo mundo. Então a questão é a seguinte, é o peso a quem interessa. Se você não tem dúvida de que se um negro pobre roubar uma bala, ele não vai ser condenado Depende da mesma do maneira juiz. que um branquinho rico. Depende do juiz. Não, depende não, porque a questão é da justiça, ou é crime ou não é. Não existe justiça, existe juízes. Não, existe justiça. Existe juízes. A justiça, Cabeça de juiz é igual bumbum deveria de atender bebê. a todo mundo, Você mas não ela sabe atende pra só que lado e pra alguns. que lado vem. Então a questão Cada é, juiz é uma coisa. o Não existe impeachment se justiça. justifica pela uma pedalada? Sim. Se sim, então tem que derrubar 17 governadores, incluindo o Alckmin. Se não... Não, esse argumento tá errado. Não, mas olha só, 19 vezes então quebrou o derruba país, não, Chico. porque a população, a gente não vê a população ir pra rua por causa da pedalada do Alckmin. Porque não foi pra rua também porque na crise Então, hídrica de São vai Paulo. chegar o Porque fato. também não tá na rua pela Então, merenda vamos das fundar esse crianças das processo agora. escolas. Vamos todo mundo pra rua derrubar Não, o não é, Alckmin. não vamos que, aliás, hipoteticamente, foi- cara, é o Marina, que ele tem não que foi analisar contra a o realidade. impeachment, o Alckmin. Ele foi contra o impeachment, o Alckmin.
Inclusive, ele ficou Mas é o muito problema quietinho na dele. dele, porque ele sabia muito bem que ele poderia ser o próximo a cair. Então vamos pra justamente rua por tentar isso. tirar o Não, cara. vamos pra agora. rua não, porque já não estamos na rua. Porque o Temer também Começa aí, pedalou. velho. Abre aí. O Temer também pedalou. Movimento Tico Livre. Vamos lá, Não, MTL. cara, não me envolve com essa coisa não, porque eu não me mexo com, não me meto com neguinho que entendeu? MTL, que vamos faz lá. essas coisas relacionadas só aos interesses próprios. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tá numa democracia recente, uma democracia jovem, que está sendo interrompida por conta dos interesses de indústrias e de pessoas direcionadas de uma área muito peculiar, que é a área da bancada da bala, da bancada da Bíblia, da bancada do boi, entendeu? Então, assim, quem que o cara colocou quando ele entrou logo de ministro? Colocou 7 pessoas que estão sendo investigadas pela Lava Jato. E não há nenhuma indignação. Ô, Tico, mas me fala uma coisa. Você acha que a gente sai, assim, desse episódio mais fortalecido, porque as pessoas estão com o olho mais aberto e entender como é que funciona o Congresso, o que é um deputado, o que é um presidente da Câmara? Você acha que isso não foi positivo para... Não, eu acho que muitas coisas foram positivas. Eu acho que foi fundamental que acontecesse isso no Brasil. A menos que as pessoas fiquem só voltadas achando que a culpa de tudo que acontece no Brasil é do PT. Se continuar com esse pensamento, a gente não vai conseguir resolver nada. Porque a gente pode exterminar o PT, que o sistema vai continuar funcionando da mesma maneira. O problema do Brasil é o sistema político ao qual a gente está submetido. É o sistema que colocou, que uma vez eu vim aqui, inclusive, pra gente debater, e eu falei da questão, por exemplo, do financiamento privado de campanha, e o Carioca chegou pra mim e falou, não, porque o financiamento privado de campanha é uma coisa que tem que ter, porque aí... Tem que ter. Pois é, aí é o que abre ter. espaço pra corrupção. Não, abre espaço. Vai abrir espaço pra quê agora? Pro PCC financiar a campanha, velho. O PCC já tá lá no Ministério do Alckmin, irmão. Presta Logo atenção, no final cara. era do Alckmin, Olha o que agora você lá tá do Temer. falando. Presta atenção, Não, você que cara. tá falando. Presta atenção. É importante o financiamento público de campanha pra gente poder fazer a contabilidade. Privado, pra gente poder contabilizar. Qual é a contabilidade que a gente tá vendo aí? Um monte de desvio na Petrobras. E gente na presa. Odebrecht. E o Moro prendeu, os caras estão O Moro prendendo. prendeu por quê? Então pronto, porque Por se quê? comprovou. Não, cara. Agora vai deixa eu te começar a ter falar por que que laranja o Moro- rodo, Deixa eu te velho. falar porque... Ah, não tinha laranja antes? Mas tá sendo comprovado. Como que O foi financiamento, comprovado? olha só. Porque o nesse governo financiamento- foi investigado, nos outros não eram. Sem o financiamento, interessava o PT, porque o PT já tinha feito o esquema. Entendeu? Ele queria o se PT, ô, perpetuar no Carioca, poder. sai desse mundo de que o PT é o PT. Claro que é o PT. faz parte de um sistema, cara. Se você não combate o sistema, pode tirar o PT, pode botar qualquer coisa lá que não vai mudar nada. Você acha que é o financiamento de campanha? Eu acho que o financiamento de campanha também colabora para esse tipo de questão, porque abre precedente para que os bancos, para que as empreiteiras invistam dinheiro para tomar de volta. Qual é o interesse que alguém vai investir com 50 milhões numa campanha de alguém? Com qual objetivo se ele não tiver isso de volta? Ele é o quê? Ele tá fazendo Ô, Tico, mas caridade? você tem que lembrar que o Lindenberg Farias apresentou um projeto para legalizar o lobby, o que tornaria claro. O cara vai com crachá de lobby no Congresso americano e fala, tô fazendo lobby pra indústria farmacêutica. Acho que é uma ótima bandeira pra se levantar que se legalize lobby, porque é normal que alguém vá defender interesses com o deputado. Mas Lembra que isso quando seja você claro vinha na e rádio, a tua cadastrado. gravadora vinha trazer o CD pra tocar a música? Cadastrar legal. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Claro que é, o teu Lógico que interesse, não. o interesse da tua banda. Não, mano, você não pode colocar um interesse público de questões relacionadas à saúde mas pública, a arte é à pública. educação pública. A arte é pública, tem outras bandas na mão pequenas, de uma, pelo amor de Deus, aí a gente vai entrar na questão que é uma questão um pouco mais abrangente. Aqui na Jovem Pan, por exemplo, eu não precisei pagar jabá pra tocar, mas tem rádio que precisou, então eu vou falar que todos os radialistas são bandidos. Não é isso, é porque você faz parte de uma Não, não é isso, indústria. porque toda vez que pega na Não é tua negócio, parte, entendeu? não é negócio. negócio. A vida é um negócio. A rádio é uma concessão pública, não. Carioca. E o seu show é o quê? O meu show é É um privado. negócio, mas Não, é negócio. Mas a rádio é concessão pública. Mas é privado, paga salário, tem conta pra Mas pagar. é concessão pública, irmão. Sim, mas é pago, é um negócio, é concessão pública, mas como assim a telefonia é um negócio? Não, a telefonia é não é? privada. Mas é concessão pública, meu querido. Portanto que tem agência pra regular. Tem uma agência pra regular só. Claro, mas é um negócio. Precisa pagar conta, tem funcionário que recebe pra fazer compra no mercado. Carioca, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá pode ser contra o ficcionado, mercado. você tá tipo assim, Não, você tá ficcionado, é sério, cara, na boa. Eu tô falando pra Eu tô você como uma ficcionado. pessoa de boa, de seu Claro, amigo. você é meu amigo, pô. Eu tô falando pra você o seguinte, você tá ficcionado com a questão do PT. E eu tô dizendo pra você que o PT não é o único problema. Não, eu tô ficcionado com você. Ninguém tá falando que o PT não é o problema. Estamos falando que não é o único problema. Então ou a gente combate a Mas questão isso é óbvio. no, Você tá no- falando no óbvio. cerne da questão. Não, eu tô falando óbvio, mas você tá insistindo no PT.
Porque é o que tava aí até ontem, graças a Deus. E agora você tá Ai, feliz? o PMDB Onde é que eu tô feliz? Eu tô feliz por ter me livrado de criminosos. Como se livrar se deputados. você tem agora 7 ministros que são envolvidos na Lava Jato? Vamos pra cima e vamos tirar pra também. cima, Vamos quando? Vamos tirar. Quando que a gente vai? Vai ver, o Sérgio Moro faz o trabalho. O Sérgio Moro é ministro de primeira instância, ele não pega a STF. Querido, mas Tico, ele vai então- mandar encaminhar o projeto, o Teoria Zavascki, o Supremo vai. O Teoria Zavascki acabou de tirar o processo que tava em cima do Renan, cara. Já que você sabe tudo, então o que precisa ser Eu não feito sei tudo, pra- não. Eu tô o que falando precisa sobre o que tá ser sendo feito pra mudar o colocado. sistema, então? Eu acho que tem que ter uma reforma política séria. Mas vai ter. Extremamente séria. O PT Com quem? teve Com 3 esse? anos e não fez. Com esse Congresso? O 3 anos Com não esse fez. Congresso? É De um Congresso bancada legítimo, evangélica? constitucional. Que vai lá falar pra poder tirar o direito das mulheres? A bancada evangélica é um direito. Não, é um Quantos evangélicos direito. tem no Brasil? É um direito. É um Claro, direito. é o Brasil, Sem cara. dúvida nenhuma. Só Você não que a pode ir questão é o contra os seguinte, evangélicos. o Estado é laico. Eu sou contra O evangélicos. Estado é laico. Sim, O mas tem a Estado só não bancada. era laico Tem a quando mandaram a católica, tem Letícia evangélico. Sabatella pedir a bênção pro Papa, aí não era laico. Não, ela não foi pedir a benção pro Papa, ela foi comunicar O a uma impeachment. pessoa que é de Defender o grande, impeachment. ela é uma pessoa, ela foi comunicar a uma pessoa de grande influência no mundo de que tá tava tendo vendo um golpe. Não, de que tá vendo uma ruptura de uma democracia no Brasil. Não tá, Pedindo, entendeu? então, pro Ruptura é Estado legal, laico ter uma Tico. inserção do Não é legal. É legal. O Supremo, a Suprema Corte deu andamento ao impeachment. Mas não terminou ainda. É Mas legal. vai terminar, é Não legal. terminou. Até agora tá sendo tudo feito dentro da legalidade. não, é um processo político, não é moral. Ele pode ser um Mas processo o processo legal. político é permitido pela Desculpa, Constituição, Carioca, Tico. tudo bem. No momento em que Porra, você tá usando... Aceita que dói menos, No cara. momento que você está Aceita usando... que dói menos. No momento que você está usando Aceita que dói menos. argumentos que não cabem a todos, só cabem aos que interessam a você, então não interessa é a mim, moralmente interessa a aceito. todos. Não 70% interessa. do Brasil odeia. Cara, pode ser, Infeliz. olha só, a democracia não se faz com voto na boca, é na urna. Eu sei, mas A população comprado, tem que usando a esperar. máquina pública pra se eleger, Comprado? brother. Como assim, comprado? Ela usou o PMDB pra se reeleger. Ah. Agora é contra. Tava lá a foto do Temer. Ah. Utilizou-se das verbas da Petrobras de desvio de estatal pra bancar a campanha. Aonde que tá isso? Na Lava Jato. Na Lava Jato Não, já está imagina. aprovado? Cadê? Claro que tá. Quantos... Ó, o tesoureiro tá preso. Não tá preso, Vacari? Mas só tá preso gente do PT, por que não prendeu os outros dos outros partidos que estão Por que envolvidos? que roubou mais, velho? Que roubou mais? Claro. Quem tem mais, gente envolvida é o PP, não é o PT. Quem mais está envolvido na Lava Jato é o PP, não é o PT. Ah, o PT não foi envolvido? Está envolvido, mas quem tem mais deputados envolvidos é o PP. PT e PMDB nessa hora. Isso aí. É o PP, o PMDB e o PT. Que era a base de quem? Olha. Do governo de quem? Era a base, não Peraí, do governo de importa. quem? A gente tá querendo Não importa. expurgar a corrupção que seja de todos, não só de um. É isso que eu tô falando. Qual a dificuldade de entender Chico, isso? mas na vida é uma coisa de cada vez. Você Ah, tem que para com entender isso, cara. Igual, Claro. igual quando a sua mãe te levava na esquina e falava, na volta a gente compra a balinha pra você. Tico, uma Ó, coisa Tico, de cada vez, ó, Tico. Eu queria agradecer Aceita muito a que dói presença menos, do cara. Tico. Aceita que dói menos, ô, Carioca. Tico. Pelo amor de Deus, isso não é argumento de quem tá debatendo uma Aceita. questão política séria. tamo Isso é batendo. argumento de Twitter, de Facebook. Twitter, desculpa. Facebook, eu não preciso. Ô, Tico. Mas tá usando disso. Nunca Olha, precisei. Tá usando disso. Nunca Eu queria, precisei. eu sei que esse momento a gente Nosso fica... debate vai continuar na Folha, Emílio. Não. Vocês vão estar na Folha? Eu e ele, Fla-Flu. Não. Mas eu não vou debater contigo se tu vier com esse argumento. Ô, Tico, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho muito legal quando você vem aqui colocar o seu posicionamento. Você é um cara corajoso, você é um cara que dá cara pra bater. Eu acho que é isso que a gente precisa. E nessas discussões, eu acho que o ouvinte que tá acompanhando o Pânico, ele vai... É claro que todo mundo aqui quer ver sangue. Você tem não é? banda ainda? A audiência tá muito alta. Oi? Vou perguntar se ele tem banda ainda, porque não... Muito obrigado por você ter Olha, eu vindo. quase não tenho mais banda, porque na verdade quando você fala de política e começa a se posicionar, as verdade. pessoas começam a te Não, por isso que eu censurar. tô perguntando, é. Então, eu só queria dizer uma coisa, Carioca, eu acho que acho que todos nós aqui, não tem ninguém aqui nesse estúdio que é a favor da corrupção. Eu acho que não tem ninguém nesse estúdio aqui satisfeito com o que tá acontecendo no Brasil. Eu acho que não tem ninguém aqui nesse estúdio satisfeito com o governo Temer. Eu acho que não tem ninguém aqui satisfeito com a situação do que a gente chegou nesse ponto. A discussão entre o impeachment ser legítimo ou não ser legítimo é uma discussão que a gente tem que levar assim a público. Agora, eu acho que a gente tem que levar com o argumento do que está sendo usado lá, como o argumento da pauta política. Ele pode ser colocado como uma forma judicial, como está sendo colocada lá. A presidente cometeu algum crime que justifique a derrubada dela. Sim. A gente pode começar então a derrubar todos os governadores que pedalaram. Sim. É um golpe, não é um golpe. A gente tem que poder pensar isso de uma maneira, porque hoje você está nesse lado. Daqui a pouco pode ser que você vote em alguém, que você coloque lá pelo seu voto,
voto, aí esse arme o mesmo circo pra poder continuar, pra poder derrubar, e você não vai se sentir mais representado pelo seu voto, porque aí não é você que tá escolhendo, é um Congresso Nacional repleto de interesses próprios que tá decidindo quem vai ser ou não o presidente do Brasil. Isso é grave, é mais grave do que você falar sobre a Dilma, sobre o PT. É um processo Muito bem. natural. Eu tenho que o Collor encerrar. também é grave. Acabou o programa. Obrigado, viu, Tico? devolver o Obrigado Collor, mesmo. Daqui a pouquinho tem mais aqui na programação da Jovem. Eu sei que os ouvintes não querem que o programa acabe. Nunca Eles querem mais. que a gente fique igual aquela Brigando, sessão. é. 20 horas. Mas a gente vai Igual continuar na aquela Folha de sessão. São Paulo, eu, Tico, agora. Tá legal. Daqui a pouquinho tem mais aqui na programação. Ai, ai, Cena. Ai, ai, Cena. Tem pra relaxar. O que foi, Ceninha? Tem pra relaxar com muita coisa boa. O que nós vamos relaxar agora? Vamos o quê? Vamos encher a lata? O que nós vamos... Sexta. Hã? Hoje é sexta-feira, Cena. É. Hoje tem reprise Tem do reprise Pânico. do Pânico pra relaxar. Isso, às 10h30 da noite na Band. E tem também nosso programa ao vivo. No domingão, tamo lá a partir das 9h15. 21h15. 21h15, 21h20. Sei lá que hora. É esse horário. 9h15, 9h20. Começa o Pânico. Certo, Cena? Certíssimo. É isso aí, Emílio. Lembrando que amanhã tem Dilma do chefe em Novo Hamburgo. Boa, boa. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Fevale, às 9 da noite. Só as pechocas. Como é que é? Só as pechocas. Ah, sim. Olha, eu estava conversando com o Senna. Ah, Marcelo de Sena. Marcelo de Sena, meu querido Marcelo de Sena, que aqui está. E neste momento tão acalorado, nós queremos dizer o seguinte, né, Sena? Nós não somos nem coxinha, nem mortadela. Nós somos o que, Sena? Salmão. Nós somos... Ele falou isso. Nós somos salmão. Salmão, Cena? Boa, Cena. Eu sou salmão. Tchau, gente. Até segunda. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já!